Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje falando sobre a cubagem, né? Vamos descobrir o que é cubagem e falar sobre ela nos diversos modais. Lembrando que modais são os meios que eu posso transportar minhas cargas. Rodoviário, aeroviário, né? Marítimo. Então são as maneiras que eu posso transportar uma carga até o destino. Tá joia? Vamos lá então. Primeiro a gente precisa entender o que é o peso líquido de um produto. O peso líquido, ele representa o peso real de um produto. Por exemplo, se eu compro um sabonete, está escrito lá peso líquido. O que é isso? Ele desconta a embalagenzinha, porque senão eu vou estar adquirindo menos produto. Tá? O peso líquido é o seu peso total menos a tara. Então a tara é o que vem junto com o produto, as embalagens e outras coisas. Por exemplo, se um produto pesa 2,5 kg, vamos considerar a sua embalagem de meio quilo. Então é possível a gente entender que esse produto tenha peso líquido de 2 kg. Olha só o cálculozinho aqui embaixo, ó. Peso total 2,5 kg. A tara, né, que é o que nós consideramos como o peso da embalagem, de meio quilo, e o peso líquido do produto. Nós temos um produto de 2 kg. Nós temos que entender que isso aí interessa para o consumidor, porque o que ele vai consumir realmente é o que está lá como peso líquido, é o que está indicado lá, o peso do produto. Só que quando estamos falando de transporte, de logística, nós vamos movimentar uma carga, o peso da embalagem também vai ser um dado importante para a gente, tá? Então o que a gente precisa considerar? O peso bruto, é isso que vai nos interessar mais do que o peso líquido. Embora o peso líquido, todas as informações devam constar na documentação, o que mais é relevante é o peso bruto, que é o peso total da carga, incluindo embalagens e tudo mais, manual, peça, tudo junto, é o peso bruto do produto. Então é o contrário a conta, né? Ao invés de eu subtrair o peso da embalagem, o peso bruto vai ser a soma do peso líquido com o peso das embalagens, recipiente e tudo mais que abrigar a carga. Se eu tiver algo embrulhando aquilo, vai ser peso que eu vou ter que transportar no meu caminhão, no meu navio, seja lá o que for, tá? Vamos a um exemplo. Se uma carga possui peso líquido de 20 kg e a sua embalagem pesa 5 kg, então vamos ter um peso bruto de 25. Então olha só, peso líquido do produto, 20 kg. A tara, que aqui nós consideramos embalagens, recipientes, seja lá o que for que seja junto, de 5 kg, peso bruto total de 25 kg. Certo, pessoal? Então, peso líquido é só o produto, só o que o cliente final ele vai consumir. Esse é o peso líquido. Peso bruto inclui tudo que você está enviando, transportando dentro daquele pacote. Lembrando sempre, pessoal, assistam aos vídeos, se puderem deixem o like. E esses pesos são importantes em todos os setores, dentro da empresa, na cadeia produtiva, eles são muito importantes e eles não podem ser esquecidos nunca. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp, tá joia? E o que é o peso cubado? Gente, o que é esse dado que nós temos aí? O peso cubado é uma unidade de medida em quilogramas criada a partir de uma unidade, tá? Esse única é dispensável, mas eu quis reforçar, unidade única, tá? Um pacote. Ele permite igualar mercadorias muito volumosas e mercadorias muito pesadas, simplificando o processo de controle. Eu coloquei 2 pontos super importantes aí, em vermelho até, a título de comparação, tá joia? Pessoal, essa aula vai ser um pouco mais longa, eu não vou poder parar lá no meio, então tenham um pouco de paciência, pausem o vídeo, qualquer coisa voltem para assistir mais tarde lá, tá?
Então, o peso cubado vai ajudar a estabelecer um valor de cobrança baseando-se no peso bruto da mercadoria. O que é o peso bruto, pessoal? A gente já viu lá atrás. É o peso que inclui tudo que é enviado no pacote. Embalagem, recipiente, aquele materialzinho para proteção, seja lá o que for. E o transportador, né, a parte da logística, ou a empresa de logística, poderia ser prejudicado se a mercadoria fosse muito volumosa. Lembram daquela típica pergunta, o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Gente, eles pesam iguais, ambos pesam 1 kg. Só que 1 kg de chumbo é uma unidade pequena, 1 kg de pena é uma grande quantidade. Então imagina que eu preciso transportar algo que tem um volume tão grande com pouco peso. Por exemplo, a pena, o algodão. Ele tem pouco peso, aliás, pouco volume. Aliás, desculpa gente, muito volume se comparado ao peso. Então ele vai ocupar um espaço muito grande para transportar pouco peso. Por outro lado, vamos para o segundo item. Se a taxa de frete fosse cobrada com base no volume por metro cúbico, aconteceria com produtos muito pesados. Imagina que você tem que transportar chumbo, ele é extremamente pesado. Então, um pequeno volume tem muito peso. Então você transportaria algo pesado sem volume, seu caminhão estaria vazio, embora se ele ainda tivesse condição de carregar mais coisa, né, tivesse dentro da capacidade de carga do caminhão. E com esse pequeno volume, um pedacinho de chumbo lá dentro do caminhão já daria um custo muito alto. Então essa que é a diferença. Eu não posso ter algo com muito volume que pese pouco ou algo que tenha um peso muito grande com pouco volume. Eu preciso equilibrar isso para distribuir bem a carga no meu caminhão, organizar bem o meu caminhão e fazer uma cobrança justa, que seja para o contratante, né, quem contrata a empresa, ou para o contratado. Ok, pessoal? A cubagem representa basicamente dessa forma, né, a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada. O que é essa relação? Se eu pegar o peso e o volume, eu vou fazer um cálculo dessa forma, eu vou ter um fator de multiplicação pensando no peso para organizar essa carga, para pensar nessa carga no caminhão, certo? O cálculo da cubagem tem a função de verificar quanto em peso uma carga vai corresponder em relação ao seu volume, de modo que ela vai ocupar determinado espaço no meu veículo de transporte. Lembrando que nós temos esse fator de cubagem para avião, para navios, para caminhões, mas não é tão importante, tão relevante no caso de trem. Por que o ferroviário não tem isso? Ele suporta grande quantidade de carga e normalmente isso já são cargas fixas, né? Para os produtos, então acabam que não interfere muito aí. Então nós vamos falar só nos três. Rodoviário também não, tá, pessoal? Não tem peso cubado para rodoviário. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, pause no vídeo, manda no grupo, eu já respondo rapidinho e vocês continuam, tá joia? Pessoal, gostaria de falar aqui para vocês o cálculo do cubo. A gente fala de cubagem, vem da palavra cubo, né? Deixa eu fazer alguns riscos aqui para vocês. Olha só. Como que é feito esse cálculo do cubo? Eu tenho três dimensões principais para o cubo. Se fosse porque ele é tridimensional, né? Uma dimensão, duas dimensões e a terceira dimensão do meu cubo. Se fosse uma figura plana, embora eu não seja muito bom para desenhar com o mouse, uma figura plana, ó, só tem a largura, né, e a altura. Ela não tem o profundidade. Então aqui eu tenho também a profundidade, certo, pessoal? Então como que eu vou fazer o cálculo desta carga aqui? Eu tenho uma carga com 8 metros por 5 metros por 1,5 metro. Então eu vou multiplicar a altura, a largura e a profundidade. 8, que está aqui, o 5, que está aqui, e 1,5 metro, que está aqui. Fazendo esse cálculo, 8 vezes 5 vezes 1,5 metro, nós temos o valor de 60. 60 o quê? 60 metros cúbicos. Então, vocês acabaram de aprender como que calcula
o volume de um cubo. Lembrando que isso serve para cubo, tá? Se for outra figura geométrica, é outro cálculo. Muito bem? Então, já calculamos o cubo, já sabemos por que é chamado de cubagem, né? Vem da palavra cubo, como a gente vai cubar, colocar cubos dentro de um veículo de transporte. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, eu vou encerrar essa primeira parte da nossa aula para não ficar muito longa e vou continuar daqui em diante. Certo, pessoal? Obrigado por enquanto. Sigam assistindo aos vídeos.